Quem sabe a gente só espera mais uns 2, 3 minutinhos, deve ter gente tentando acessar ainda, né? Tranquilo, Henrique, Rô. como é que tá aí? Boa tarde para todo mundo. Então, hoje a gente tem na nossa reunião a aula do Arthur, né, Arthur? Isso. Eu não sei se a gente tem alguma coisa prevista para logo após a tua aula, Arthur. Como é que tá o cronograma de hoje? Sim, tem a aula do Edu, isso? Sim, hoje é a do Edu, do Publons, isso. Tá, Então, tá, perfeito. beleza. Então, a gente inicia contigo, né, com a tua aula de metodologia da pesquisa, e depois a gente passa para a aula do Edu, então, que é uma aula instrumental, que o ideal é que todo mundo já vá fazendo passo a passo, Perfeito. certo? Então tá. Então, vamos lá, tudo contigo. Todo mundo vendo a minha tela aí? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, então tá. Valendo. Pessoal, durante a aula, a qualquer momento, vocês podem perguntar, tá bom? Principalmente o pessoal da graduação, que não tem muita experiência sobre o tema, sobre o assunto, a gente vai conversando. Rô, Thaís também, qualquer um pessoal que quiser fazer alguma observação durante a aula também são bem-vindos, tá bom? Então, o tema da aula de hoje é base de dados e estratégias de busca, tá bom? Referente ao plano de aula, o local será na sala de aula virtual via aplicativo Zoom, do horário aproximadamente das 14 até as 15 horas. O objetivo é apresentar aspectos gerais da busca em base de dados e estratégias de busca em fontes científicas. A avaliação vai ser participação dos alunos durante a aula, materiais, notebook. Vou continuar aqui, teve uma interferência. Deu, Cruz. Tá. Então, materiais, notebook, internet, e só para explicar, a primeira parte da aula ela vai ser teórica e depois a gente vai para uma parte prática, tá bom? Então, nessa parte prática, depois eu vou me basear principalmente no motor de busca do PubMed, mas para quem entender como funciona esse motor de busca, acaba conseguindo depois realizar e montar estratégias em qualquer outra base de dados. Então, algumas referências aqui para vocês, para depois tentarem buscar e acessar para se inteirar um pouco mais sobre o assunto. Essa primeira referência que eu indico para todos, principalmente da graduação, que é um curso de revisão sistemática e meta-análise. Eu sei que não é o objetivo dessa aula, porém ele tem um módulo 2 que em 6 aulas ele fala bastante sobre cuidados que a gente tem que ter em uma estratégia de busca. Então, indico para todo mundo aí dar uma acessada, olhar, são videoaulas bem curtas, vale a pena também para aperfeiçoar um pouco mais no assunto, tanto das revisões temáticas, meta-análises, quanto nas estratégias de busca. Uma pergunta que a gente precisa fazer inicialmente, quando a gente pensa em pesquisa bibliográfica, é compreender o que é uma pesquisa bibliográfica. Então, basicamente, a gente tem que é um levantamento de um determinado tema, processado em bases de dados nacionais e internacionais que contém artigos, revistas, livros, teses e outros documentos. Como resultado, a gente obtém uma lista de referências e resumos dos documentos que foram localizados nessas bases de dados. Então, a gente tem diversas bases de dados que eu vou dar alguns exemplos aí logo mais, e que dentro dessas bases de dados a gente tem, dentro delas, diversas revistas que são indexadas. E essas bases de dados, basicamente, elas organizam essas diversas revistas para facilitar a nossa busca depois de artigos de temáticas específicas. Outra pergunta que a gente precisa fazer é entender e compreender o que eu quero pesquisar. Então, a pergunta de pesquisa ela é essencial para determinar o foco da pesquisa. A pergunta de pesquisa, ela obrigatoriamente inclui um problema, podendo ou não ser acompanhada pela intervenção, maneira pela qual o profissional de saúde vai resolver o problema ou sua pergunta de pesquisa. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a pergunta de pesquisa no final da aula, como formular ela, alguns cuidados que a gente tem que ter, e isso vai ficar mais claro para vocês. Mas antes de a gente montar uma busca, antes de a gente montar a estratégia para fazer uma busca bibliográfica, a gente precisa formular essa questão de pesquisa para organizar melhor essa busca. E onde procurar? É outra pergunta que a gente precisa se fazer quando vai realizar uma determinada busca, pois existem diferentes bases de dados bibliográficas e nessas bases a gente vai encontrar artigos mais relacionados a um determinado tema. Por exemplo, a gente utiliza muito aí, principalmente o pessoal que está na graduação, iniciando, que não tem um conhecimento muito aprofundado
da utilização das bases de dados, utiliza muito o Google Scholar, que é uma base bem simples de pesquisar, porém a organização dos dados dele, dessa base, não é muito boa, porque ela busca os termos em diversas partes dos textos, ela traz muito, digamos, artigos presentes na literatura cinza, que a gente fala que são aqueles textos não publicados que nem sempre são interessantes para os estudos que a gente quer fazer, e organizar isso fazendo uma busca muito grande no Google Scholar às vezes não é muito fácil. Então a gente tem aqui outras bases que a gente utiliza bastante, a Scopus, a Sport Discos é uma base que a gente acaba utilizando bastante quando vai fazer buscas relacionadas ao esporte, e a PubMed também é uma base de dados que a gente que a gente acaba utilizando bastante. E dentro da URGS, eu vou falar um pouquinho no final, a gente tem o Lume, que ele organiza os trabalhos acadêmicos, que também é uma base de dados bibliográficas, só que é o repositório digital da URGS, que ele organiza os TCCs publicados, também organiza as teses, as dissertações, então ele organiza todos os trabalhos de congressos também apresentados na URGS. Referente às bases de dados e como montar a estratégia de busca ainda, quando a gente vai pensar em estratégia, dentro dessas bases de dados nós temos vários documentos agrupados. E esses documentos agrupados normalmente são os artigos, são monografias, dissertações, teses, trabalhos de congressos e documentos convencionais e não convencionais. Vale salientar que quando a gente formula lá uma estratégia de busca, cada referência que a gente encontrar dentro dessa busca, ela vai representar um documento específico. Aqui eu já vou trazer um exemplo que fica um pouco mais fácil. Por exemplo, eu fiz uma busca lá no PubMed com o nome do autor. Coloquei aqui o nome do Cruel no PubMed. Então, mostrou diversos artigos com o nome do Cruel, com outros autores também que pertencem a esse artigo, e cada documento desse que aparece é um artigo distinto. Então, se eu clicar em um desses documentos aqui, vai aparecer o texto catalográfico presente no PubMed. E esse texto ele também acaba variando de revista para revista. Por exemplo, no PubMed a gente vai ver que o texto catalográfico ele é basicamente composto pelo título, pelos autores, pelo nome da revista e também pelo ano de publicação, além do resumo desse artigo. Dificilmente a gente vai encontrar dentro do PubMed, apesar de ter outras bases de dados com o texto completo, não é o caso da PubMed. Ele, apenas dentro do texto catalográfico dele, ele apresenta dados bem resumidos. Outra coisa, ainda dentro das bases de dados, é importante a gente compreender que todo documento que entra em uma base de dados, ele é analisado individualmente e codificado segundo campos específicos dessa base. O propósito da codificação é a recuperação do instrumento através de uma estratégia de busca. Então, quando a gente monta lá nossa estratégia de busca, normalmente essa estratégia de busca, aquelas palavras que a gente for selecionar para poder realizar essa pesquisa, realizar essa busca, ela vai, dentro do PubMed, selecionar aquelas palavras catalográficas. Então, aqui, por exemplo, nesse artigo aqui que eu estou demonstrando, aqui nós temos a revista com o ano de publicação, nós temos o título do artigo, nós temos os autores, e tudo isso são palavras. A nossa estratégia de busca normalmente vai buscar essas palavras nessas informações aqui, nesse montante de palavras. A nossa estratégia de busca vai tentar buscar artigos que tenham essas palavras relacionadas para formar a nossa estratégia, para apresentar todos os artigos encontrados dentro desse estado da arte que represente aquela busca que a gente organizou inicialmente. Até aqui, se alguém tiver alguma dúvida, podem ir falando, tá, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores de busca, que são os termos booleanos, que eles são fundamentais para a gente poder relacionar palavras ou grupos de palavras no processo de elaboração da busca bibliográfica. Então, nós temos os principais termos são o AND, o OR e o NOT. Então, aqui o termo AND, basicamente o que ele faz? Ele recupera apenas os registros que contêm ambos os termos. Por exemplo, nessa pesquisa aqui, nessa estratégia de busca, exercício e saúde.
Eu poderia fazer a busca só por exercício, eu encontraria uma gama enorme de artigos envolvendo exercício. Se eu pesquisar só por saúde, eu encontraria uma gama enorme também de artigos, de publicações envolvendo saúde, mas no momento que eu coloco o operador de busca AND entre esses dois termos, eu acabo fazendo com que o motor de busca ele pesquise apenas aquelas obras, aqueles artigos que tenham os dois termos incluídos. Então, em vez de eu encontrar todos esses artigos, eu vou encontrar apenas aqueles que têm uma relação entre esses dois termos. Já o operador de busca OR, ele recupera tanto o primeiro assunto quanto o segundo. Então, aqui, por exemplo, se eu for montar uma estratégia de busca com a palavra atividade física e com a palavra exercício, eu vou encontrar dentro dessa minha pesquisa utilizando o operador OR, todos os artigos, todos os documentos que englobem esses dois termos. Aqui uma observação que a gente faz, a gente pode verificar que a atividade física ela é um termo composto. Então, em uma estratégia de busca, quando a gente vai realizar ela, é interessante a gente conhecer a função das aspas duplas. Então, para termos compostos, quando a gente coloca esse termo composto entre aspas duplas, o motor de busca ele vai procurar essa palavra exatamente nessa ordem. Porque se eu não utilizasse a aspa, por exemplo, eu digito atividade física lá no PubMed, no Google, ou em algum outro motor de busca. Ele vai buscar talvez atividade lá no título e física lá no resumo. Então ele vai buscar essas palavras de forma separada. E quando eu coloco entre aspas, ele vai procurar a palavra exatamente nessa ordem. Então, o OR ele vai recuperar tanto o primeiro quanto o segundo termo e é bom a gente ter esse cuidado com as palavras compostas. E o operador de busca NOT, ele recupera os registros que contêm o primeiro termo, excluindo o segundo termo. Por exemplo, aqui nessa pesquisa, soccer, not football. Eu sei que digamos que eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre o futebol, esse que a gente conhece aqui, sul-americano. Mas eu não quero aqueles artigos que incluem futebol, que normalmente estão relacionados a futebol americano, estão relacionados ao rugby. Então, eu posso utilizar o operador NOT, ele não vai recuperar esses termos futebol e ele vai acabar direcionando um pouco mais a minha pesquisa apenas para os artigos, para os documentos que têm o termo soccer. Pessoal, alguém, se tiver alguma dúvida, aí vão se manifestando, tá? É meio estranho dar aula por aqui. Um monte de gente, ninguém fala nada. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui quando a gente vai montar uma estratégia de busca é a função dos parênteses, que ele ordena a pesquisa quando utilizado mais de um operador de busca. Por exemplo, eu posso associar aqueles operadores de busca que eu falei, o AND, o OR, o NOT. Então, eu tenho aqui o termo saúde, e eu tenho os termos treinamento, atividade física, exercício. Esses termos a gente pode considerar como se eles fossem sinônimos, como se eles representassem, digamos, uma mesma coisa. Então, eu posso associar esses diferentes termos em uma mesma busca. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o termo saúde, and, eu abro parênteses, porque eu vou colocar o mesmo operador booleano para diferenciar essas palavras como se fossem uma coisa só dentro de uma mesma busca. Então, eu vou ter o termo treinamento, or atividade física, or exercício. Lembrando aqui, eu tenho uma palavra composta. Essa palavra composta, entre aspas, o motor de busca vai pesquisar ela exatamente nessa sequência, nessa ordem. Então, aqui eu estou juntando mais de um operador de busca e utilizando os parênteses para separar esses diferentes grupamentos de palavras. Nós temos também, dentro das estratégias de busca e dentro dos cuidados que a gente tem que ter na hora de montar uma estratégia, os operadores de mascaramento, que eles são identificados pelo ponto de interrogação. Basicamente, qual é a função deles? Eles substituem variações de caracteres no meio de uma palavra. Então, por exemplo, aqui para a palavra Brasil, a gente sabe que em alguns estudos Brasil pode estar escrito com S, em alguns estudos ele pode estar escrito com Z. No momento que a gente troca esse S ou possível Z por um operador de mascaramento, que é a interrogação, dentro da busca ele vai buscar tanto o termo com S quanto o termo com S.
com Z, aliás. Então, o operador de mascaramento acaba sendo uma ferramenta importante de ser utilizada, que pode ser utilizada. E também nós temos operadores de truncamento, representado aqui pelo asterisco, que ele substitui o sufixo de uma palavra. Por exemplo, aqui na palavra epidemia, nós podemos ter a opção epidemia, epidemiológica, epidêmica, epidemiológica. Então, nós temos várias opções com sufixo diferente, porém o início da palavra é igual. Então, se eu colocar aqui o operador de truncamento, que é representado pelo asterisco, lá dentro da minha estratégia de busca, ele vai buscar todas essas palavras que têm relação com epidemia. Aqui eu tenho um outro exemplo, por exemplo, a gente sabe que no inglês norte-americano, quando comparado ao inglês britânico, randomizado tem uma certa diferença. Então, no norte-americano seria com Z e no britânico com S. No momento que eu coloco aqui um operador de truncamento, ele vai considerar tanto os artigos que têm o S quanto os artigos que têm o Z. E nesse caso aqui em específico, eu poderia também colocar um operador de mascaramento, né, porque ele iria só substituir o S pelo Z, também daria na mesma nesse caso. Dentro da PubMed, dentro das bases de dados, também a gente tem as tags que eu em particularmente, usualmente não uso muito, porque dentro do PubMed tem outra opção de tu utilizar essas tags, tu vai lá numa abinha que ele já te dá isso, mas é interessante a gente saber que tem essa opção. Então, nós temos tags para definir palavras que a gente quer buscar, onde que a gente quer buscar essa determinada palavra. Por exemplo, e essas tags elas vão dentro de colchetes. Por exemplo, a tag AU, ela vai buscar autor. Então, por exemplo, lá na minha busca, eu digitei cruel. E daí eu coloco entre colchetes a letra A e U, ele vai procurar cruel só dentro de autores. Ele não vai procurar citações do cruel, não vai procurar se o cruel está no meio do texto, está no resumo. Por exemplo, a tag journal vai procurar só em uma revista específica. A tag DP vai procurar pela data de publicação. Então, a gente tem diversas tags aqui. Uma que se usa bastante é essa TIAB, que basicamente ela vai buscar essa palavra que a gente está tentando pesquisar apenas no título e resumo daquele determinado artigo. Aqui nós temos também a tag TW, que ela vai buscar as palavras no texto catalográfico do PubMed. Por exemplo, como eu expliquei anteriormente, o texto catalográfico do PubMed, ele é composto pelos autores, é composto pelas palavras que tem dentro do resumo, é composto também pelo título. Então, se a gente utilizar essa tag, ele vai buscar lá diretamente dentro do texto, que é mais ou menos aquilo também que é quando a gente coloca aquela opção, todos os filtros dentro do PubMed, ele já nos direciona também. Outra questão importante, que depois eu vou... Uma dúvida. Essas tags é só no PubMed, né? Que aparecem para colocar. Acredito, Jonas, eu não fui atrás, é que eu não costumo utilizar muito tags, tá? Mas essas aqui, elas funcionam no PubMed, são específicas deles. Mas eu não sei se nos outros motores de busca se elas vão funcionar também. Provavelmente nos outros tem as tags, mas deve ser específico do motor de busca. Pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas no PubMed essas tags funcionam também. Às vezes modifica um pouquinho de motor de busca de um para o outro, mas no PubMed essas tags aqui funcionam. Entendido. Valeu. Certo? Outra questão importante que eu vou mostrar depois na prática para vocês são as bases de dados de descritores. Nós temos dentro da educação física, da área da saúde, nós temos os DECs, que são os descritores em ciência da saúde. Eles não são mais muito utilizados porque eles apresentam só os termos em português, eles não apresentam variações em inglês, espanhol. Então, aqui dentro, no Brasil, o que tem se utilizado mais para buscar descritores de determinadas palavras é essa fonte aqui da Biblioteca Virtual em Saúde. E eu vou demonstrar depois na prática os termos mesh, que também são descritores de algumas palavras que a gente pode facilitar depois dentro da nossa busca. Então, vou mostrar na prática ali como é que funciona essa questão dos termos mesh. E,
como eu falei lá no final, quando a gente vai montar uma estratégia de busca, acaba sendo interessante e fundamental a gente adotar uma estratégia para formular uma questão de pesquisa que seja feita de forma adequada. E para isso a gente pode utilizar a estratégia do Picote, que ele tem como objetivo desenvolver estratégias para uma busca bibliográfica de evidências. Então, o que seria cada um desses termos aqui do Picote? Ele tem o P seria representante da população, do paciente ou do problema da minha pesquisa. Nós teríamos também aqui o I, que seria correspondente à intervenção. Nós teríamos o C, que seria o comparador, o que eu estou comparando dentro dessa questão de pesquisa que eu formulei. É interessante também eu ter um desfecho, seria qual que seria o desfecho desses dados que eu estou buscando dentro da estratégia de busca que eu estou realizando e que tipo de estudo que eu vou pesquisar. Então, essa estratégia PICO, ela acaba facilitando um pouco na hora da formulação da pergunta da nossa pesquisa, nossa questão de pesquisa. Dando um exemplo aqui, aliás, indo um pouco mais a fundo, normalmente quando a gente vai montar a nossa... Normalmente, quando a gente vai montar a nossa estratégia de busca, nós temos que ter um certo cuidado, porque quando a gente limita, utilizando lá dentro da estratégia o comparador, o desfecho, o tipo de estudo, muitas vezes a gente pode perder muitos estudos, porque, por exemplo, alguma determinada informação que seja relevante, por exemplo, o tipo de estudo, quando vê, o autor não colocou no resumo o tipo de estudo, ele colocou só lá nos métodos. Então, se já na estratégia de busca eu colocar o tipo de estudo, eu posso perder muito estudo que tem essa relação. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai fazer a busca, lembrando que determinadas bases, ela tem um direcionamento específico de onde ela vai procurar essas palavras que a gente está tentando investigar. Então, nem sempre eu vou utilizar todos esses termos dentro da minha estratégia. Aqui eu formulei uma questão de pesquisa, agora eu quero que o pessoal da graduação me ajude a formular esses termos aqui. Então, é população, intervenção, eu tenho o comparador, o desfecho e o tipo de estudo. Dentro dessa estratégia, aí me ajudem, pessoal, a formular essa questão de pesquisa dentro do PICO. Tu quer todos os termos assim que a gente poderia botar ou algumas sugestões? Vamos organizar. Dá para colocar todos os termos aqui dentro. Qual que é a ideia? O que tu visualiza aí? Qual seria a população? Não precisa ser só o Gui. Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí. Agora é hora de ligar o webcam. Vamos ver quem ficou na aula mesmo, quem saiu para dar uma volta. Em português ou em inglês? Não, em português, como está ali mesmo. E eu acho que é bem direcionado para a questão de pesquisa que está no slide. Pelo que eu entendi do exercício do Arthur, eu acho que é isso. Pegando aqui a questão mesmo. de pesquisa. Acho que uma coisa importante a gente lembrar é que desfecho é um sinônimo de variável, né? Pode ser que alguns não conheçam a palavra desfecho. É a mesma coisa que variável, tá, gente? É o que está sendo medido no trabalho. Isso mesmo. Obrigado, Rô. Então, qual o efeito do treinamento de força sobre velocidade em jogadores de futebol profissional, pessoal do esporte aí? Qual seria a população? Jogadores de futebol. Jogadores de futebol. Boa. Com aspas. Aí, boa. Tá prestando atenção na aula. Esse aí não desligou o webcam. Intervenção. Treinamento pliométrico. Treinamento pliométrico, isso aí é ter o projeto de mestrado. No caso aqui seria o treinamento de força, né? Dentro da questão de pesquisa. Qual poderia ser o meu comparador? Nesse caso, um exemplo. Nesse caso aqui, nós poderíamos ter um grupo controle, né? Fazendo, por exemplo, aquele grupo que teve a intervenção do treinamento de força, aquele grupo que não teve. O que eu teria aqui como de variável de interesse? Qual seria o desfecho? Identificar a evolução. Isso aí, velocidade. E depois o tipo de estudo seria um estudo longitudinal de intervenção. Então,
tranquilo, só para vocês entenderem como a gente pode formular, depois que a gente cria uma questão de pesquisa, e encaixar esses termos dentro do Picot. Isso aqui facilita, principalmente nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, que a gente precisa de uma questão de pesquisa bem elaborada para depois desenvolver todo o processo de desenvolvimento dessa revisão. É interessante a gente determinar isso aqui de antemão antes de realizar a nossa busca. Facilita bastante. Arthur, no caso de eu ter só o mesmo grupo fazendo um pré e pós, ele se encaixaria ali no comparador também, assim como eu ter, por exemplo, um grupo controle sem intervenção? No caso, tendo um grupo... O mesmo grupo que fizesse só se eu não tivesse um grupo controle, tivesse um pré e pós, isso é considerado também uma comparação? Dois momentos, no caso. Olha, eu acredito que não. Mas, Rô, me confirma aí se tu entendeu a pergunta do Lucas também. Tranquilo. Tem um pouquinho de ruído aqui no quarto, mas acho que dá para, se tiver demais, vocês me avisam. Assim, ó, no teu caso não vai ter um grupo comparador, porque tu não está comparando o efeito da tua intervenção com outra coisa, né? Tu vai ter uma comparação, sim, mas é uma comparação sem um grupo comparador. A comparação é no tempo, é no pré versus o pós, mas sem um grupo comparador. Então, nesse caso, não teria ali a letra C, tá? Não tem um grupo comparador. Esse C é sempre referente a um grupo comparador, e não que exista qualquer tipo de comparação. Não sei se ajudou. Não, com certeza. Obrigado. Fortalecendo isso que a Rô falou, que nem sempre a gente vai ter todos os termos. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Uma revisão sistemática que a gente elaborou dentro do grupo, dentro do assunto de interesse que eu tenho, que é arbitragem. Então, a gente formulou a questão de pesquisa. Qual a distância percorrida em diferentes intensidades de deslocamento de árbitros de futebol profissional em competições europeias e sul-americanas? Aqui, no caso, nós teríamos como população o árbitro de futebol. Nós não teríamos um I, nós teríamos um E, porque nesse caso aqui nós temos um estudo observacional, porque nós não temos também um grupo comparador. Então, por exemplo, vocês podem verificar que em nenhum momento nessa minha questão de pesquisa eu vou ter esse grupo comparador, porque eu vou fazer análise só dos árbitros de futebol. Não é árbitro de futebol comparado a um grupo controle, não é árbitro de futebol comparado a quem participou do jogo e quem não participou. Então, acaba não tendo, nem sempre eu vou ter todos os termos do Picot. Nesse caso, em vez de ser Picot, seria PECO, justamente porque são estudos observacionais sem uma intervenção pré-definida. Eles vão ser expostos. Basicamente, o E seria de exposição. Qual exposição que esses árbitros vão ser submetidos? A exposição seria uma partida de futebol sul-americana ou europeia. Então, vale salientar também que, dependendo do tipo de estudo, nesse caso, para estudos observacionais, o I virá a distância percorrida em diferentes intensidades, e o T seria transversal, seria um estudo transversal descritivo, certo? Alguém tem alguma dúvida aqui nessa parte? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Tá, então, aqui finalizando essa parte teórica, também uma coisa interessante que a gente tem que ter noção quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que conhecer a nossa questão de pesquisa, e a gente tem que saber, além das bases de dados, que tipo de artigos que a gente vai querer encontrar, que tipo de seríamos toda aquela literatura que a gente chama de literatura cinza. O que seria essa literatura cinza? Seriam aqueles textos não publicados, porque muitas vezes, para quem já tentou fazer alguma publicação, estão ouvindo? Sim. Onde que parou ali, pessoal? Para mim, travou,
nesse mesmo slide na letra O. Não apareceu do O em diante. Certo, então, desculpa, pessoal, mas acontece. Acontece quando não deve acontecer. Então, referente ao desfecho, para essa questão de pesquisa, nós teríamos a distância percorrida em diferentes intensidades e o tipo de estudo seria um estudo transversal descritivo. Nós iríamos descrever essas distâncias percorridas em diferentes intensidades de forma transversal, ou seja, não é um estudo avaliado em mais de um momento, ele é uma partida de futebol e finalizamos esse tipo de intervenção. Então, o tipo de estudo seria transversal descritivo. E para finalizar essa parte teórica, vale a gente... Isso aqui não entra muito nesse tipo de pesquisa, porque a gente não vai tão a fundo nessa aula. Depois a Thaís, provavelmente na parte de revisão sistemática, meta-análise, vai falar um pouco mais sobre isso, alguns cuidados, mas a gente tem um estudo falando sobre a questão da literatura cinza, né? A literatura cinza seria essa parte de baixo aqui do iceberg. Por exemplo, aqueles artigos que a gente tem lá publicados nas revistas e que a gente vai lá e consegue fazer a busca no PubMed, etc., normalmente são só a ponta do iceberg. Dentro de todos os artigos que a gente tem publicado aí, ou todas as teses, as dissertações, TCCs. Normalmente, quando quem já tentou aí publicar um artigo, a gente sabe o quanto não é fácil. Às vezes a gente pensa em uma questão de pesquisa, não consegue um resultado tão atrativo quanto a gente gostaria, e por vezes esse artigo ele vai 1, 2, 3 vezes para uma determinada revista e a revista não aceita. E a gente acaba desistindo de publicar aquele artigo, mas é um dado interessante. Por exemplo, para uma meta-análise, para uma revisão sistemática, ele poderia ter um peso interessante na hora de analisar aqueles dados. Então, às vezes, é bom a gente ter um certo cuidado, porque tem diversas teses, aí, dissertações, artigos de muita qualidade que não foram publicados, que a gente pode ir lá, não é porque ele não está numa revista, num periódico científico, que ele não tenha qualidade, certo? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, que nem no próprio Lume, ali a gente tem muito trabalho de qualidade, que nunca foi publicado, que muitas vezes a gente pode utilizar eles como base de estudos. Então, agora a gente vai aqui para a prática, certo? O pessoal da Educação Física gosta de prática. Deixa eu mudar aqui. Já que o pessoal gosta da prática, sair para a rua aqui agora. Vamos para a prática aí todo mundo. O Arthur. Diga. Eu tenho uma dúvida. Aonde eu consigo buscar esses artigos que não foi publicado além do Lumen? Tem mais algum lugar que eu possa procurar eles? Na verdade, não são só artigos, né? Muitas vezes tem anais de congressos, tem, por exemplo, um TCC que ele foi desenvolvido, mas ele não foi publicado, mas é um trabalho de qualidade. Uma dissertação de alguma determinada faculdade, por exemplo, o Lume é o repositório da URGS, mas existem outros repositórios também das outras universidades onde a gente pode estar buscando essas outras literaturas. O Google Scholar ele acaba sendo interessante para esse tipo de coisa, porque ele traz bastante literatura não publicada ali dentro, porque na hora de fazer a busca, ele não realiza essa busca só dentro do título, do resumo, ele faz essa busca também dentro daquelas palavras que tem dentro de determinados textos. Então, o Google Scholar, o Google Acadêmico, ele acaba sendo interessante também nesse sentido. Obrigada. Então, pessoal, iniciando aqui, eu fiz um roteiro. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Isso aqui vai ficar gravado. Depois vocês podem visualizar também. Eu estou vendo que as gurias estão se rindo aí. O que vocês estão se rindo? Henrique está se rindo por quê? Todo mundo querendo saber como é que se faz a parte prática de alterar o fundo no Zoom. Que magia é essa? Como é que tu fez isso, Arthur? Não, mas é que a gente tem que entrar na aula prática, né? Eu sei que o pessoal gosta, o pessoal curte. Então, para o pessoal que é da graduação e não conhece, eu vou entrar aqui primeiramente no portal da CAPES, no periódico da CAPES, tá? Então, a gente entra aqui no periódico da CAPES, digitei ele no Google CAPES, estou entrando lá, depois vai ficar salvo, vocês podem acessar, visualizar de novo a aula. Se eu venho aqui em acesso ao CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federal, ele vai me dar uma opção.
e a opção seria essa. Seria colocar a qual universidade que eu estou relacionada, que a grande maioria do pessoal tem o login e senha da URGS, então isso acaba facilitando um pouco esse processo. Então eu venho aqui, por exemplo, vou digitar URGS. Vou entrar, ele já vai me direcionar para essa página da URGS. Aqui nessa página eu vou colocar o meu login e senha. Vou entrar no portal da CAPES, de periódicos da CAPES, através do meu login. E o que acaba sendo interessante é que tem muitas bases de dados que elas são pagas, né? Então, com esse acesso, a gente consegue encontrar, acessar essas bases de dados sem fazer um login prévio, sem precisar fazer um cadastro, diretamente já pelo periódicos. Então, eu vou vir aqui em buscar base, só para mostrar para vocês. Eu poderia buscar aqui a base de dados, por exemplo, digitar Esporte Discos, digitar PubMed, digitar alguma coisa, mas eu vou vir por buscar por área do conhecimento. Vou colocar aqui Ciências da Saúde, Educação Física, e ele vai me mostrar todas as bases que estão indexadas aqui dentro do Periódicos da CAPES. Então, eu posso acessar por aqui, quanta base, são 104 bases aqui de forma gratuita. Às vezes a gente passa bastante trabalho para acessar algumas delas, nós temos aqui o PubMed, nós temos Cielo, Esporte Discos, às vezes é muito difícil conseguir acessar o Esporte Discos, quem já tentou sabe que é bem chatinho, então a gente pode vir aqui, clicar em Esporte Discos, já vai lá e nos direciona direto para a página. Vocês seguem vendo minha página, né, na internet? Abri o Esporte Discos aí para todo mundo? Tá. Então, já me direcionou aqui para o Esporte Discos, ele tem diversas bases de dados aqui de forma gratuita, tem o Medline, essa aqui é muito boa, só pelo nome a gente vê que é de qualidade essa base de dados. O pessoal que está aparecendo, valeu. A gente tem aqui o Scopus, Medline, tem muita base aqui dentro, então é muito fácil de acessar mesmo. Então eu vou acessar aqui a que nos interessa inicialmente, que é a PubMed. Então, aqui, eu clico ali e ele já me direciona. Eu poderia digitar no Google PubMed e já ia me direcionar para essa página também. Recentemente a PubMed andou dando uma modificada, mas está bem tranquilo de mexer ainda. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre os termos mesh. Por exemplo, a gente pode vir aqui em Mesh Database, ele vai me direcionar para a página. Eu poderia simplesmente digitar aqui no Google também Mesh, ele já iria me aparecer a opção aqui do PubMed, iria abrir a mesma página. Então, o que seria dentro dos termos mesh? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou digitar atividade física. Física, aqui tem que ser em inglês, tá? Physical activity. Então, por exemplo, aqui, a palavra atividade física. Vamos ver se tem um descritor mesh para atividade física. Na verdade, não existe o descritor mesh atividade física. O que existe é o descritor mesh exercício. Então, ele dá aqui uma explicação do que seria esse descritor. A gente vê que é um descritor que foi adicionado dentro do PubMed em 1989. É um descritor que já está há bastante tempo aí dentro. Então, o porquê descritor? Porque quando a gente rolar aqui para baixo, a gente vai ver que dentro de exercício estão todos esses outros termos. Dentro deles, a gente pode verificar que tem também atividade física, mas também tem aqui exercício isométrico, exercício agudo, exercício aeróbico. Então, tem diversos termos dentro daquele termo mesh exercício. Então, por exemplo, vou fazer uma busca aqui rápida para demonstrar para vocês. Então, exercício mesh. Vou fazer essa busca na PubMed. Então, vou entrar lá, PubMed. Vou fazer essa busca, vou vir aqui em busca avançada. E aqui em todos, vou deixar selecionado aqui todos os filtros e vou digitar aqui exercício com mesh do lado. Vamos ver o que vai vir de estudos. Exercício mesh, vou adicionar o histórico aqui, porque ele aparece embaixo a quantidade de estudos. Então, relacionado a exercício e mesh, nós temos dentro do PubMed 193.955 estudos. Se eu fizesse essa busca só por exercício, por exemplo, exercício em inglês também, vou adicionar essa mesma busca, adicionar o histórico. Olha quantas mais estudos viriam.
Só que dentro desses estudos aqui, quase 300 mil estudos a mais que vêm, muitos deles podem não estar relacionados ao exercício humano, ao exercício relacionado à atividade física, exercício relacionado à saúde. Pode ser, por exemplo, como é uma base de dados relacionada à saúde, pode ter aqui dentro, só desse termo exercício, muitos estudos relacionados com ratos, exercícios que não são feitos com humanos, por exemplo. Então, no momento que eu defino o termo mesh, aqui dentro do PubMed, ele vai me trazer apenas aqueles arquivos que têm relação com essas palavras que estão indexadas dentro do termo mesh. Tá? Alguém tem alguma dúvida referente à questão do termo mesh? Eu tenho uma pergunta, não é sobre esse assunto, é tipo sobre o PubMesh. Posso fazer? Pode fazer. A respeito de como saber que um artigo é bom para mim usar como referência, para mim ler, porque a gente falou que tem vários artigos não publicados, né, que são bons também para ler e para usar como referência. Como eu identifico que esse artigo é um bom artigo, que eu posso usar como referência, sem ser só pela publicação dele? Normalmente, existem também instrumentos de qualidade metodológica que eles fazem essa avaliação, que no caso não seria o tema dessa aula, mas a gente poderia utilizar algum desses instrumentos para verificar a qualidade do estudo, mas normalmente quando a gente fala em estudos não publicados, não necessariamente são artigos, porque, por exemplo, lá dentro da graduação vai chegar um momento que tu vai fazer um TCC, e esse TCC não necessariamente ele vai ser publicado. Ele vai ser publicado, por exemplo, dentro do Lume da URGS. Então, as pessoas podem acessar o Lume, podem visualizar o teu TCC. Mas, quando a gente fala em publicação em periódicos científicos, normalmente ele precisa ter um refinamento muito maior, porque a revista ela possui algumas regras pré-determinadas que, quando tu vai publicar, tu precisa tomar todos esses cuidados. Então, normalmente, o que acontece? Os estudos publicados, realmente eles possuem uma qualidade metodológica muito maior, porque ele passou por normalmente tem revisores por pares, revisão por pares, por exemplo, 2 revisores, tem que analisar, tem que ver se aquilo que está falando naquele artigo realmente faz sentido. Mas aquela questão dos artigos não publicados que eu falei, é que, por exemplo, digamos que tu fez um estudo no teu TCC, que tu queria investigar os efeitos do exercício físico no controle do diabetes. E tu esperava que o exercício físico melhorasse o diabetes, melhorasse ali os sintomas do diabetes, mas tu não encontrou isso na tua investigação. E daí tu tentou publicar tentou publicar 2, tentou publicar 3 vezes o teu artigo e tu não conseguiu. Mas esse dado acaba sendo importante, porque quem sabe a tua intervenção não foi adequada, quem sabe a atividade que tu fez, o tipo de exercício que tu fez não tinha uma intensidade adequada para melhorar esses parâmetros do diabetes. Então, no entanto, se a gente fosse fazer uma meta-análise com esses dados, quem sabe dentro do montante de diversos artigos, esse dado, mesmo sem um efeito positivo, poderia ser importante. Então, normalmente existem também outros fatores de verificar a qualidade dos estudos, mas vai muito daquilo que tu quer pesquisar. Normalmente, apenas pelos artigos publicados, tu já tem um bom panorama assim, do estado da arte. Mas quando tu vai principalmente para o lado das meta-análises, das revisões temáticas, etc., aí sim tu tem que tomar um certo cuidado, tu tem que ver se realmente aquela estratégia de busca que tu montou, ela reflete o estado da arte, ou se tu precisa também buscar nessa literatura não publicada algum dado que possa te auxiliar naquele processo. Não sei se eu esclareci, se mais alguém tem aí alguma observação para falar sobre isso. Isso? Tá. Isso, obrigada. De nada. Então, ainda referente ali aos termos mesh, então nós temos aqui o termo mesh exercício, tá? Vou aqui dar um outro exemplo para vocês, deixa eu pensar, já vou pular por causa do horário. Vou realizar um outro tipo de busca aqui, por exemplo, mostrando as tags que eu tinha mostrado anteriormente. Por exemplo, aqui, vou fazer uma busca aqui por soccer, um exemplo.
Ó, vamos ver quantos artigos que o PubMed ele encontra se eu pesquisar por futebol. Ó, encontrou 11 mil artigos. Eu poderia usar aquela tag que eu falei anteriormente, que o Jonas questionou ali até, que aqui entre colchetes, no caso, a tag Chiabi, no caso, apenas em título e resumo. Então, ele vai buscar lá dentro do texto catalográfico do PubMed a palavra soccer apenas em título ou resumo. Vamos ver se tem alguma mudança. Ó, já baixou de 11 mil para 8 mil artigos, porque provavelmente podem ter revistas com esse termo, pode ter até mesmo algum outro termo em alguma outra parte do texto catalográfico ali, essa palavra soccer. Então, ele já excluiu esses termos. Por que eu disse que eu não utilizo muito as tags? Porque normalmente as revistas, os motores de busca, eles têm essa abinha aqui do lado, muda um pouco de motor de busca para outro, mas a lógica é a mesma. Eu poderia vir aqui, ó, título e resumo, digitar a mesma palavra e ele já me daria também o mesmo resultado, ó, as mesmas 8.578 publicações com esse termo apenas em título e resumo. Por isso que eu falei que eu, em particular, não uso muito as tags, mas elas são funcionais também nesse sentido. Vou montar aqui uma outra busca agora para mostrar para vocês a questão algumas questões que são importantes quando a gente vai montar essa estratégia. Lá pensando naquele meu artigo lá que a gente fez. Por exemplo, nós tínhamos árbitro e distâncias percorridas que nós queríamos investigar. No caso, aqui eu vou pesquisar por árbitro de futebol, vou deixar essa busca bem aberta, só para a gente ir vendo passo a passo como vai afunilando essa busca quando a gente vai direcionando os termos. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra futebol, que é o esporte de interesse. Vamos ver quantos artigos a gente já tinha visualizado, 11 mil. Vou colocar aqui em outra língua também, vou colocar em espanhol. Vamos ver se tem alguma diferença, se vai aparecer algum artigo só em espanhol. Então, ó, se eu fosse pesquisar, seriam 122 artigos. Então, acaba sendo interessante na montagem da minha estratégia de busca utilizar os dois termos para mim não perder nenhum artigo. Nesse caso, aqui no PubMed para futebol, seria interessante usar tanto o termo em inglês quanto espanhol. E vou colocar aqui em português também para ver se ele vai encontrar alguma coisa, só para a gente ir vendo aqui o passo a passo e depois ver quais termos a gente vai utilizar. Então, vou adicionar aqui o histórico também. Em futebol em português nós achamos 30 termos, certo? E agora eu vou colocar futebol e árbitro, tá? Então, árbitro em inglês. Vou adicionar, vamos ver quantos artigos. Nós encontramos aqui 1.721 artigos. Poderia também colocar algo que é interessante. No PubMed não tem esse problema, mas eu sei que na Esporte Discos eu já fiz essa busca com o termo no singular e no plural e dá bastante diferença no número de artigos. Porque, por exemplo, nesse caso aqui de árbitro, tem muitos os estudos, e no futebol, no esporte, em outras áreas, a gente tem que tomar esse cuidado com o termo singular e plural, porque, por exemplo, como o texto catalográfico ele busca é só lá título, resumo, palavras-chave, quando vê dentro desses termos só tem a palavra no singular, ou a palavra só no plural. Então, na hora da busca, tu vai perder muito artigo. No PubMed, se eu não me engano, não traz esse problema, mas na Esporte Discos traz. Então, a gente tem que fazer esse cuidado, testar com um, testar com o outro, ver se veio mais, veio menos, para montar a estratégia de busca, certo? Então, a gente definiu lá a questão de pesquisa e agora a gente vai montar ela. Então, vou colocar aqui o termo só para a gente testar se vai ter alguma diferença. Vou colocar no plural. Ó, no caso do PubMed não teve diferença aqui está no plural ou não. Vou colocar também aqui em inglês, aliás, em português e espanhol, que é árbitro é igual em português e espanhol. Então, coloquei aqui todos os termos, consigo aqui dar uma olhada e realmente todos os termos que eu vou querer organizar nessa minha estratégia, eles possuem alguma relação. Todos eles têm algum estudo, a gente não sabe se, por exemplo, o estudo, esse aqui, árbitro, está dentro
de referees também, mas pelo menos é interessante a gente tentar buscar o maior número de palavras sinônimas possível para a gente tentar fazer com que essa busca realmente represente o estado da arte, certo? Então, por exemplo, aqui nós queremos comparar árbitro, nós queremos verificar árbitro e a palavra e futebol ao mesmo tempo. Então nós temos que usar um operador AND. Porém, essas palavras aqui são sinônimos: futebol, futebol, soccer. Então nós podemos fazer o seguinte, ó, vir aqui do ladinho, eu vou adicionar aqui em cima, ó, adicionei a palavra soccer, soccer or futebol, porque pode ser tanto um quanto o outro, e também or futebol em português. Então nós temos aqui essas 3 opções e eu quero analisar futebol e árbitro de futebol. Então eu vou vir aqui e vou adicionar agora o operador AND, e esses outros termos, como são sinônimos, eu posso colocar o OR para todos eles. Então eu poderia montar essa estratégia de busca. Não sei porquê, mas ela vem um pouco desorganizada aqui na questão do que diz respeito aos parênteses. A gente pode ver que tem muito mais parênteses aqui nessa parte inicial do que nessa final, então a gente tem que organizar um pouco isso aqui, porque sempre que a gente abre um parênteses, a gente tem que estar fechando ele, né? Então, se eu for adicionar essa busca aqui, a gente vai verificar que vem muito mais estudo do que realmente deveria de vir. Eu posso também organizar essa busca manualmente. Por exemplo, eu posso vir aqui e digitar os termos: soccer, or futebol, or futebol, tudo no mesmo, and árbitro, or árbitros, or árbitros. Posso organizar dessa forma aqui também. Fechei, né? Abri lá o parênteses no início. Essas palavras aqui são sinônimos, and, ou seja, essas palavras e essas palavras ele vai procurar. Só que essas aqui são sinônimos, pode ser qualquer uma delas. Então, eu vou adicionar essa busca, vou adicionar o histórico e vamos ver quantos artigos vieram. Ó. No momento que eu organizei a abertura e o fechamento dos parênteses, vieram já muitos menos artigos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também quando a gente faz essa opção automática da PubMed. Às vezes, os parênteses às vezes não vêm de forma adequada e vem mais artigos do que realmente seriam para essa busca. Então, se eu vir aqui em resultados, eu vou abrir essa busca. Então, ó, aquela busca que eu fiz aqui no PubMed é interessante, agora que modificou, eu posso abrir aqui esse índice aqui de publicações. A gente pode verificar que os estudos com árbitros, eles começaram a ter uma crescente ali, principalmente no ano de 2001, principalmente no que diz respeito àqueles publicados no PubMed, que ele mostra as publicações ano após ano. Posso filtrar essa busca, que ainda que eu já realizei apenas por resumo, posso filtrar pelo texto completo, posso filtrar, tem outros filtros aqui por data, por exemplo, eu posso associar uma data para essa publicação, por exemplo, eu vou limitar aqui para os últimos 5 anos. Então, a gente vai ver que já vai diminuir o número de estudos, ó, de 208 até aqui no gráfico lateral, mudou já a quantidade de estudos e a gente foi para 61, no momento que eu limitei a busca, certo? Outra questão também interessante que a gente pode fazer aqui no PubMed, já relacionando a aula da semana que vem, que vai ser com o Pedro, sobre gerenciadores de referência. E deixa eu fazer um adendo só para não passar de um assunto para o outro. Acho que fica legal que a gente pode deixar para o pessoal que está começando nessas áreas das buscas, fazer suas primeiras buscas, montar pela primeira vez uma estratégia, é que sempre dentro do parênteses a gente usa OR, tá? E dentro do parênteses, tá certo? E quando a gente vai trocar de um assunto limitado que está dentro do parênteses ligado com OR para outro parênteses, que dentro dele vai ter os seus OR, juntando um com o outro a gente usa ou AND ou NOT, né? Daí vai depender do objetivo. Mas para não ter dúvida, dentro do parênteses OR e ligando o parênteses o NOT ou o AND. Tá? Eu acho que essa é uma dica boa assim, que facilita para gravar essas coisas. Perfeito, Rô. Boa observação. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Faça.
Eu vi que tem uns filtros ali, a gente fez uma busca aí recentemente e chamou a atenção que a gente já pode fazer ali, ó, no tipo de artigo, e eu posso Sim. separar já meta-análise, ensaios randomizados e tudo mais. Eu queria saber se eu poderia fazer uma busca e como o meu interesse nessa busca fosse só ensaios clínicos randomizados, eu poderia utilizar esse filtro antes de fazer a exportação dos dados para o Mendeley ou para o EndNote. Assim, eu não aconselho porque justamente se o pessoal tiver alguma outra sugestão, podem falar, tá? Mas eu não aconselho porque, como eu falei, essa informação normalmente não é uma informação que já está no texto catalográfico da revista. Eu vou abrir aqui um artigo, por exemplo. Ó, esse primeiro aqui que eu encontrei. O texto catalográfico desse artigo indexado no PubMed é título, informações da revista, ano, o abstract. Quando vê dentro desse texto catalográfico, eu ainda não tenho essa informação, porque o autor daquele determinado artigo, ele escreveu isso só lá nos métodos. Então, o PubMed ele não vai buscar essa informação e tu pode perder algum artigo que seja importante. Então, por isso, nesse caso, eu não aconselho. Talvez tenha alguma base que se baseia, por exemplo, cada base tem o seu texto catalográfico, mas tem alguma base que se baseia pelo texto inteiro e ele vai acabar buscando já essa informação. Mas nem sempre esse filtro ele é 100% preciso, então tu pode perder um que outro artigo. Por isso que eu não aconselho nesse caso. Perfeito, então. Valeu. Certo? Só finalizando aqui, então, dando sequência, e o Pedro, então vocês montaram a estratégia de busca, vocês fizeram, vocês entenderam como é que funcionam os termos booleanos. Então, por exemplo, eu montei minha estratégia, agora eu preciso salvar essa estratégia para organizar as referências, para mim poder baixar os dados que eu tenho interesse mesmo, para verificar se os artigos eles têm, se eles servem ou não para mim. Por exemplo, se eu vir aqui no PubMed, ver isso diretamente é muito trabalhoso. Por exemplo, eu vir aqui, abrir um artigo, fazer a leitura dele, me serve, não me serve, seleciono, acaba sendo um trabalho a mais. E, por vezes, tu pode fechar e perder toda essa busca. Então, a gente tem os softwares organizadores de referência, que é o EndNote, o Mendeley, que o Pedro vai dar aula para vocês semana que vem. Então, eu realizei essa busca, eu posso vir aqui no PubMed em salvar, eu vou dizer que eu quero todos os resultados da minha busca e vou escolher o formato. Eu posso escolher aqui o formato PubMed e esse PMID, se eu não me engano, os dois o Mendeley abre. Até esses outros aqui, mas o PubMed eu sei que é certo que ele abre. Então, na hora de exportar lá os dados, sei que o Pedro vai fortalecer para vocês na aula dele, mas é bem tranquilo de ser realizado, tá? Deixa eu ver aqui no roteiro que eu montei. Mais uma coisa só dando mais um exemplo aqui para o pessoal que tinha ficado de querer saber como é que é a questão do Lume, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, antes de eu partir para o Lume? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar também depois da aula, tá? Para a gente não se estender muito. Mas, por exemplo, eu vou digitar aqui Lume. Já vai direto para a página. Vou digitar Lume aqui no Google. E na primeira página que aparece já é o repositório digital da URGS, tá? Então, ó, ele vai abrir lá o repositório e é como se fosse um motor de busca. Eu tenho que tomar todos aqueles cuidados, eu posso filtrar por data, eu posso filtrar utilizando os termos booleanos, eu posso filtrar de diversas formas, tá? Eu vou digitar aqui, por exemplo, o nome do nosso professor aí, Luiz Fernando Martins Crua, tá? Vou dar um exemplo de como a gente pode fazer uma busca. Então, ele já me direcionou lá, eu posso colocar aqui, por exemplo, o título, eu posso colocar um autor específico que eu quero que ele encontre dentro daquele termo do professor Cruel. Eu posso limitar aqui, por exemplo, olha quanto tipo de arquivo. Isso aqui, muitos desses são artigos não publicados, por exemplo, são documentos não publicados. Tem muita dissertação que não foi publicada, tem muita tese que não foi publicada, que pode ter dados interessantes para a gente fazer a leitura. Então, por exemplo, eu vou aqui em tese. Deixa eu ver se eu encontro a tese do professor, se eu não me engano, é de 2000. Deixa eu fazer a busca aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui também Cruel, para nos autores limitar.
Deixa eu fazer a busca. Aqui, para quem não leu ainda. Aqui, ó. Essa aqui é a tese de doutorado do nosso professor, aí, o professor Cruel. Se a gente for abrir, quem nunca leu o trabalho dele, lá de 2000, aqui a gente tem a tese de doutorado dele, a gente pode fazer a leitura. Dentro do PubMed também a gente consegue ver o número de acesso, aliás, dentro do Lume, a gente consegue ver algumas informações que nem aquele texto catalográfico do PubMed, que aqui resumo, assunto, algumas palavras-chave. Então, só que esse é o repositório da URGS, para TCC, dissertações, trabalhos, etc. E aqui a gente também consegue ver uma questão estatística desse trabalho, que é bem interessante. Por exemplo, tu fez um TCC, tu fez um trabalho de mestrado, uma dissertação, e tu quer analisar quantas visualizações já teve esse trabalho, quantos downloads. Então, o trabalho do professor Cruel aí de 2000, ele já foi acessado na Alemanha, Portugal, China, França. Tem diversos locais que estão acessando esse trabalho, que já tem bastante tempo. Já teve um total de 23 mil downloads. Então, eles dividem aqui também por ano de downloads e visualizações. Então, o Lume é bem tranquilo de mexer, se entendeu a lógica do PubMed, se entendeu a lógica de qualquer outra base, aquela de organização dos dados, a gente pode reproduzir em qualquer outra base. É bem tranquilo de ser feito. A lógica é sempre a mesma. Certo? Então, era isso. 3 horas, eu acho que já está de bom tamanho. Daí, pessoal, tudo